Vamos lá. Sobre esse jogo, o Cruzeiro ele já tinha empatado, né? Contra o Ituano na rodada, tipo, campeão, acabou. O Cruzeiro foi campeão subiu na 31ª e foi o campeão na 32ª rodada. Já jogou a 33ª para fazer a festa diante da torcida, empatou com o Ituano, e esse agora já foi o primeiro jogo fora de casa depois do título, campeão de forma antecipada, o recorde disso. A desaceleração de um time nessa condição é absolutamente natural. Mesmo que você falasse, se o Cruzeiro ganhar todos os jogos, porque são recordes, tem vários tipos de recorde. Ele quebrou o recorde do campeão mais cedo, porque a turma de baixo estava mais atrás. Mas, por exemplo, isso não significa que ele tinha a maior pontuação. A maior campanha, embora tenha sido campeão uma rodada depois, foi o Corinthians, tem 85, que ao final teve 85 pontos. Aí depois do recorde do campeão mais cedo, poderia ser o recorde de mais pontos na Série B. Beleza, enquanto você tem condição de disputar esse recorde, você vai disputando, mas, meu irmão, isso não tira o sono de ninguém. Assim, não ia tirar a programação do Cruzeiro, não ia tirar nada disso. Então, por mais que Pesolano tenha falado durante a semana que ia colocar o máximo, aquela coisa toda, na hora, não colocou. 3 titulares não viajaram para o Recife e o artilheiro do campeonato, né? Um dos destaques do artilheiro é Poveda, mas um dos destaques do Cruzeiro, que ele foi artilheiro do último ano, Edu, né? Ele foi artilheiro pelo Brusque, mas agora está no Cruzeiro, começou no banco. Então, assim, a base era titular, mas tinha algumas peças ali que, com esse jogo, um outro contexto, a escalação seria diferente. E não só a escalação. Porque mesmo com isso, o Cruzeiro ainda ofereceu algum perigo, porque ele tem qualidade, é o campeão, mas é natural esse tipo de situação. Eu até vou dar um exemplo do próprio Sport. Embora não tivesse nada disso, que eu sempre dou esse exemplo porque, para mim, é o mais claro possível. Quando o Sport ganhou a Copa do Brasil, o jogo seguinte foi contra o Figueirense, em Santa Catarina. Estava no começo do Campeonato Brasileiro, o Sport não estava salvo de rebaixamento nem nada. Mas, assim, a desacelerada em relação à final da Copa do Brasil era evidente. O Sport perdeu por 3-1 com César Luciano agora dando cambalhota no campo, assim, num lance totalmente tosco, uma atuação horrorosa, e que ela era completamente diferente do que o Sport vinha atuando em nível de segurança e tal. Enfim, não é obrigado a ter uma atuação daquela, mas também, aqui foi 2008, a gente está em 2022, e nesses 14 anos sempre vi coisas desse tipo. Mas isso é problema do Cruzeiro, a escolha do Cruzeiro. E mesmo assim, colocou um time difícil. E mesmo assim, não seria uma tarefa fácil para o Sport. Mas o Sport conseguiu se beneficiar disso o mais cedo possível. Começou o jogo, eu acho que assim que o Sport teve assim, até fazer 1-0, um domínio que ele não estava tendo nem em outras partidas. Assim, teve assim, alguns lances em perigo, dar um contra-ataque e tal, mas assim, de marcar a saída de bola do Cruzeiro, tipo, 2 passos já na frente da área. E não era só fazer a marcação alta, que você pode fazer a marcação alta, ela não surtia efeito, era você fazer a marcação, roubar a bola e efetivamente criar oportunidades. O Sport conseguiu fazer isso e estava um desenho de jogo para ganhar a partida sem muita dificuldade. Quando faz 1-0, poderia ter continuado dessa forma, com um cenário até mais fácil, porque estava em vantagem, mas aí aquele velho que é de futebol também, e com o Claudinei seria muito difícil que isso não acontecesse, você dá 2 passos para trás. Não é um passo, 2 passos para trás, deu um pouco mais de campo para o Cruzeiro, sem necessidade, para um time que não estava se encontrando em campo, enquanto o Sport não estava conseguindo fazer, o Cruzeiro não estava conseguindo jogar. Na hora que o Sport fica em vantagem, em vez de usufruir mais daquela situação do jogo, o Sport mudou o jogo, ou colaborou para a mudança do jogo, porque o Sport não joga sozinho, o Cruzeiro também vai fazer uma coisa diferente, e deu mais oportunidade ao time mineiro, mas ainda assim fez o 2-0 no primeiro tempo, que era um placar, sobretudo pelo que o Sport criou antes de fazer 1-0, que era bem justo. E para o segundo, e uma coisa que não pode ser esquecida na análise dessa partida é o fato que o Cruzeiro fez 2 substituições em momentos diferentes por lesão. Isso fez com que o Cruzeiro só pudesse parar o jogo mais uma vez. E isso é muito ruim, né? Porque ele não tinha feito nenhuma mudança tática até ali. Era 2 mudanças por lesão. Qualquer mudança ele poderia mudar no intervalo e não mudou no intervalo. Quando volta para o segundo tempo, eu disse, os caras não mudaram no intervalo. Só tem mais uma substituição para fazer, ou seja, ou troca 3 jogadores de uma vez, ou só vai poder trocar um jogador, não poderia parar mais o jogo. E o jogo do Sport completamente encaixado, bastava ter uma postura melhor com mais da metade do primeiro tempo. E aí eu estou fazendo todo esse cenário para dizer que o jogo estava na mão do Sport, até uma farrapada muito, muito grande de Saulo. Assim, muito grande. A câmera atrás do gol, ela deixa o goleiro assim, só para pedir desculpa. Disse, foi mal, realmente aí, porque ela não dá, ela não mostra, não, mas teve um desvio, não, que abriu, não. O chute foi distante.
O chute foi quase no meio da barra, um pouco mais à esquerda dele. Ele pulou atrasado, ele acerta a bola, rebate para o chão e a bola entra. Assim, foi uma falha muito, muito grave. Ele tinha dado uma farrapada minutos antes, né, Cássio? Assim, num chute rasteiro, fraco, que ele que parece que ele salvou exatamente aquela defesa dele. Aquela defesa, na verdade, ele complicou uma defesa. Ele complicou aquela defesa. Ele complicou aquela defesa, mas defendeu, beleza. Mas nesse lance, foi uma farrapada muito grande, assim, muito grande, que você não pode ter uma farrapada num nível de jogo nenhum, claro, né? Mas não num nível de pressão que era esse jogo, contra o nível do adversário que você estava enfrentando, o campeão da competição, o líder disparado, e isso no começo do segundo tempo, para você ainda ter meia hora para outro time acionar peças melhores, mais qualificadas, para assim voltar para o jogo. Porque o Cruzeiro não era só virar, não. Um empate derrubaria muito o Sport. O Sport continuaria numa situação. O Sport ia remar muito, porque se tivesse sido empate esse jogo, o Sport teria que ganhar do Vasco para ficar a 2 pontos do Vasco. E numa situação onde, mais à frente, todo aquele debate que eu estava tendo com o Fred agora, aí praticamente morreria, porque o empate do Vasco já não adiantaria nada. Porque se o Vasco depois empata e o Sport ganha, o Vasco ficaria no saldo. O Sport dependeria de uma derrota do Vasco nos últimos 3 jogos. Ficaria assim. Poderia acontecer? Poderia, mas seria um cenário muito mais difícil. E ficou o Sport com mais de meia hora de jogo nessa forma, sem necessidade, a partir de uma falha muito grave. Falhar do jogo, acontece. Mas a questão é que quando a falha é de uma peça que você sabe que vai falhar. Isso é muito ruim. E o goleiro não tem culpa nenhuma. Ele tem um nível profissional dele, ele tem um nível técnico dele. O que não cabia era, que a gente já falou aqui N vezes, ele não, Saulo não é um goleiro, como o Carlos Eduardo também não se mostrou quando foi acionado, para estar num time que está buscando G4. Eu não estou nem dizendo que ele não é um goleiro da Série B. Ele poderia estar num time da Série B, mas poderia estar numa faixa menor da tabela. E aí existem faixas e faixas do nível técnico. Por exemplo, o Jean do Náutico, porque a gente fala aqui que o momento atual é horrível dos goleiros em Pernambuco. Jean do Náutico, ele tá mostrando que ele não é um goleiro na Série B. Jean, eu acho que ele tem que dar um passo para trás. Talvez na Série C, mas na Série B não. Está jogando no Lanterna e está complicando. Todos os jogos ele está complicando, basicamente, complicando o Lanterna. E no caso de Saulo, ele pode até ser desse nível, mas eu não tô sacramentando que ele não é um goleiro de Série B. Mas ele não é um goleiro de um time que está no G4. Ele, na verdade, ele é um problema. Ele é um problema de um time que está no G4. Você que tem um goleiro nesse nível, você tem um problema. E o Sport ficou sem solução, porque vendeu o Maílson, aí contratou um goleiro, o cara jogou um jogo, se machucou, lesão do joelho. O outro goleiro que é caro, que tinha sido no destaque de uma Série B há 2 anos, entrou, falhou, levou 10 gols em 3 jogos, foi para o banco de forma merecida. Entrou outro jogador que, de forma surreal, permanece no Sport, levou um gol de meio campo, já levou esse gol agora. É um goleiro que não inspira confiança, é um goleiro que tinha sido destaque, a gente colocou ele no pódio, sabe? Eu posso estar sendo muito duro, mas eu estou sendo, na verdade, justo. Entende? Porque contra o Brusque, ninguém aqui ficou, não sei o que, todo mundo só. O melhor em campo do Sport foi Saulo. Saulo tá no pódio. Ele fez uma boa defesa contra o Brusque, foi uma peça importante, foi bem nas bolas aéreas. Beleza. Mas aquilo foi diante do vice-lanterna em um jogo. O goleiro não pode ser destaque em um jogo. Se o goleiro é destaque em um jogo, você tem um problema. O goleiro tem que mostrar segurança de forma regular. E Saulo, infelizmente, não faz isso. Então, ele trouxe esse problema para o Sport, mas o Sport conseguiu ainda fazer o gol da Bandeira, que eu acho que até, embora ele tenha perdido o gol no primeiro tempo, mas ele fez uma partida muito boa, ganhou a titularidade, né? Demorou a ser titular. E tinha ido mal, né, Cássio? E tinha ido mal contra o Brusque. Fez uma partida boa. E o que é que a gente falou? Que Claudinei, que pelo menos ele mantivesse o critério dele, né? Tipo, quando o cara é mal, já que o cara é mal, deixa o cara jogar o próximo, porque o outro, a galera que foi mal, tu deu 5 rodadas para os caras, já que o cara foi mal uma rodada, deixa o cara ser titular, dito e feito. Foi mal aquele jogo, já voltou a jogar bem. E na segunda chance cara a cara, né, com o Rafael Cabral, ele marcou vitória justa do Sport, e esse golzinho foi até importante, que a galera tá dando uma viajada. Com esse gol, se o Sport fizer 4-0 no Vasco, não fará. Mas se fizesse 4-0, passaria o Vasco, né? Porque antes ficaria muito difícil. Ô, Cássio, mas assim, mas não precisa passar, né? Mas não precisa passar no saldo no domingo. Pode passar no saldo depois, pô. Cássio, deixa eu fazer uma pergunta para tu. Vamos supor que o jogo do Vasco seja um jogo que com 20 minutos do segundo tempo o Sport fez 2-0. Como hoje, né? Já estava 2-0. Não arriscaria, não. Partia para cima? Não, veja só. É um 2-0 muito seguro. Veja só, porque tá 2-0. Né? Só a tentação batendo aí. Não, para buscar o 4-0 eu acho exagero. Dentro do cenário que você está falando. Não, para buscar eu acho, mas veja só, vamos partir do cenário que é o seguinte, já fez 2. 40 do segundo tempo, veja, 40 do segundo tempo, 2-0,
Você tem que analisar. Eu não acho que os caras fazem Não, muito isso. Mas 40 eu analisando a reclamo, tabela, mas 20, aí- 25. pelo contrário. Pelo contrário. Olha, tá vendo? Eu ia pra cima. Veja só. Veja, 40 do segundo tempo. Tá 2 a 0. Você não vai levar virada. Não, 40 não, mas eu ia pra Não, cima. veja só, se tu falou uma coisa, eu fui do outro lado. Eu não, 2 a 0 eu controlaria o jogo. Mas se chega até os 40 do segundo tempo, tá 2 a 0, está controlado, eu tentaria fazer o terceiro. Porque, olha só se tomar dois gols seria uma tragédia. Porque se tomar um gol, não vai fazer diferença, não, meu irmão. Veja, se o Sport tá 2 a 0, tomar um gol, continua o saldo não precisando. Mas se tu faz o terceiro, você já fica. Pode acender o Vasco, né, porra? Porque, veja só, o terceiro gol é um a mais para você e um a menos para o Vasco. Nesse confronto, é o confronto de o saldo, ele é completamente. Tipo, não é o Sport fazendo saldo, é o Sport fazendo saldo e tirando o saldo do Vasco. Isso, ou seja, eu só buscaria o saldo. Veja que a gente está com 500 bois, com 500 carroças na frente do boi, né? Eu falo assim, tem 2 boizinhos para levar 500 carroças na frente, a gente está falando. Mas dentro desse cenário, a gente gosta muito desse cenário de futurologia, só um resultado. Assim, pronto, aquela tá 2 a 0, eu boto o zagueiro para fechar. Eu faria exatamente o contrário. Se o jogo tivesse controlado, eu colocaria só, meu irmão, levanta essa bola na área, vamos tentar fazer o terceiro, que pode mais para frente esse gol servir. Mas indo mais para trás do jogo, ou seja, como o Fred falou, 25 do segundo tempo, é jogo jogado, meu irmão. Aí segura a vitória. Eu jogaria pelos pontos normal, de forma absolutamente normal. E para encerrar, a análise da gente que está falando, eu acho que a vitória foi muito justa, inclusive a diferença de gols. Eu acho assim que o 2 a 1 esse resultado mais apertado, isso é a vitória de toda forma, 3 pontos de todo jeito, mas ele acabaria passando um cenário que não foi tanta partida. Em finalizações certas, foi 6 a 2 para o Sport. 6 a 2. E o Sport tendo 32% de posse, ou seja, a estratégia do Sport ela foi, na maior parte do jogo, muito eficiente. Era tentar roubar a bola do Cruzeiro e definir de forma muito rápida as jogadas e fazendo isso, chegava com muito mais clareza na meta do adversário, tanto é que conseguiu muito mais finalizações certas do que o Cruzeiro. Foi um resultado merecido.